Gente, boa noite a todos vocês. Espero que estejam bem, que tenham conseguido se alimentar como deveriam, tá? Nós estamos na história do Brasil. Percebam que desde o início do ano eu tenho falado sobre praticamente toda a história do Brasil, estou indo passo a passo. Ano passado, ou seja, alguns meses atrás, quando a gente começou o curso, eu falei bastante do Brasil colônia. Vocês lembram disso? No momento em que o Brasil era uma colônia portuguesa. Viemos aí no desenvolvimento, eu expliquei para vocês escravização indígena, o escambo, escravização africana, expliquei as capitanias, o governo geral, a importância que teve a escravização no período colonial. Aí depois a gente trabalhou bastante a questão da independência do Brasil. Expliquei para vocês que a independência do Brasil, dia 7 de setembro, é fruto de todo um contexto político, quando a família real portuguesa fugiu lá de Napoleão, o Brasil começou a ter mais liberdade, e aí nós chegamos à independência. Expliquei para vocês que, na verdade, haviam vários projetos de independência do Brasil, desde os mais pobres até os mais ricos. Aqui prevaleceu foi o projeto dos mais ricos, os donos escravizados. Expliquei para vocês que quando o Brasil ele se tornou independente, não foi da noite para o dia. 7 de setembro foi importante, mas houveram lutas no Brasil para fazer a independência ela realmente valer. E aí nós trabalhamos o primeiro reinado, Dom Pedro I, ainda um modelo escravocrata, vocês sabem disso, um modelo agroexportador, plantávamos e vendíamos para fora, só que a figura de Dom Pedro I era bastante autoritária. Então ele foi convidado a se retirar do Brasil, ele foi expulso, na verdade, mas ele deixou uma pessoa. Quem ele deixou mesmo, gente? Mas esse Dom Pedro II, ele tinha condições de governar? Não. Por que não? Porque era criança. Exatamente, nós tivemos o famoso período regencial, vocês lembram disso? Sim. Aqueles 9 anos em que Dom Pedro I estava sendo educado, enquanto o Brasil ele foi governado por regentes. Expliquei para vocês que esse período regencial ele foi absolutamente tumultuado na história do Brasil. Várias revoltas, várias guerras, movidas tanto por pessoas ricas quanto por pessoas pobres. Foi um momento em que o Brasil quase se quebrou em vários países diferentes. E aí o que fizeram? Essa criança ainda tinha 14 anos de idade. A lei dizia que essa criança só podia ser coroada como Dom Pedro II aos 18 anos. Mexeram na lei e anteciparam a coroação dele. Então, aos 14 anos de idade, essa criança de 14 anos foi coroada o segundo imperador do Brasil. Qual o nome? Dom Pedro II. Professor, mas mudaram a lei? Como assim? Sim, nos livros de história, essa mudança na lei do Brasil é chamada de golpe da maioridade. O que é golpe da maioridade? Eles anteciparam a idade em que ele podia. Por que fizeram isso? Para dar uma acalmada nesse período de revolta. Naquele momento entendeu-se que era necessária a figura de um imperador para colocar ordem na casa. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida? E aí aqui nós começamos o tema da nossa aula. Já não é colônia, já não é independência, já não é o primeiro reinado, já não é o período regencial. Nós vamos começar uma fase imensa chamada segundo reinado. Quem é a pessoa que vai comandar o Brasil no segundo reinado? Dom Pedro. Não confundam a figura de Dom Pedro I da independência com o filho Dom Pedro II. Tudo bem? Aqui eu posso dizer para vocês, até hoje, nós estamos em 2025, nunca houve ninguém que ficou tanto tempo no poder. Na história do Brasil. Percebam vocês, o primeiro reinado demorou 9 anos. O regencial, 9 anos. O segundo reinado, ele durou de 1840 a 1889. Portanto, quanto tempo durou o segundo reinado? Quanto tempo Dom Pedro II ficou no poder? Para mim, uma feliz coincidência, meus amigos. É a minha idade. Né? Dom Pedro ficou no poder exatamente o tempo que eu tenho de vida. É o segundo reinado. Tudo bem até aqui? É estranho quando você vê os quadros e depois até as fotografias, você vai ver que aquela criança de 14 anos, quando ele vai embora do Brasil em 1889, já é um velho. Uma barba grande, já grisalho,
é o pai da princesa Isabel, que já era uma senhora também. Então percebam vocês que o segundo reinado, ele durou bastante tempo. Tudo bem até aqui? Eu posso dizer para vocês com toda certeza. Vamos arredondar para 50 anos, certo? Eu sei que é 49, mas vou arredondar para 50. Nesses 50 anos, gente, eu posso dizer para vocês o seguinte: o Brasil mudou demais. Demais. Eu posso dizer para vocês que é no segundo reinado que o Brasil, de certa maneira, ele vai tomando a forma que ele vai ter hoje. Não esqueçam, nós ainda estamos num sistema de monarquia. Não tem esse papo de presidente ainda no Brasil. Não é república ainda. O Brasil é uma monarquia. O poder passa de pai para filho. Então isso tem que ficar bastante claro. Professor, qual que é a diferença assim entre Dom Pedro I e Dom Pedro II? Sei que Dom Pedro II era um homem mais sério. Ele se tornou uma pessoa mais séria. Dizem que Dom Pedro II era um homem muito mais culto do que o pai. O pai era daquele jeito, vocês sabem, né? Mas o filho parece que era um homem mais sério, muito estudado. Dizem que Dom Pedro II, gente, eu li muito sobre ele. Ele foi imperador do Brasil, não que ele não quisesse, mas se ele pudesse, ele não seria. Ele seria um intelectual, um cientista, ele era um homem da ciência. Ele gostava assim dessa coisa de, quando tinha uma feira lá em Nova York de ciência, na Inglaterra ele ia, ele tem fotografia dele no Egito Antigo, nas pirâmides. Era um homem que gostava das letras, um intelectual, mas ele era de uma família que ele tinha a obrigação de ser imperador do Brasil, correto? E era um homem, como que eu posso dizer assim para vocês, mais maleável que o pai dele. O pai dele era brucutu, tanto é que foi expulso do Brasil, que era autoritário, correto? Dom Pedro II era um cara que sabia negociar melhor. Sabia ficar quieto na hora certa, na hora de ser forte ele era forte. Era um cara que sabe, ele tinha o molejo da política. Deu para entender o que eu estou falando? Tanto é que ele ficou no poder 49 anos. O pai dele ficou só 9 anos, porque foi expulso, não soube lidar, acabou sendo expulso. Deu para entender? Alguma dúvida? Mas a primeira coisa que eu quero que vocês saibam: o Brasil, ele mudou muito nesses 49 anos. Mas os historiadores usam uma palavra para caracterizar o segundo reinado. Coloquei ali: modernização conservadora. Como assim, Bruno? Como assim? Modernização conservadora. É o seguinte: em alguns aspectos o Brasil foi se modernizando. Eu vou explicar para vocês o que modernizou. Mas se você pegar, olha, esse papo se repete na história do Brasil inteira. Se você pegar a estrutura social do Brasil, ela se mantém do mesmo jeito. Quem é rico, quem é pobre, acabou o papo. Então o Brasil, ele se moderniza de um lado, mas a estrutura social, ela é conservada. Então é uma modernização conservadora. Deu para entender o que eu falei? Posso perguntar isso para vocês numa prova. Em que sentido? A pergunta seria: em que sentido no segundo reinado houve uma modernização conservadora? Professor, é porque o Brasil se modernizou em algumas coisas, mas a sociedade se manteve a mesma. Quem era rico é rico, quem era pobre. Fora a questão do patriarcado. Mesmo nessa modernização, a mulher tinha o seu lugar. Em casa, atrás do homem. Tudo bem até aqui? Qual é o modelo econômico do Brasil no segundo reinado? O mesmo do primeiro. O modelo agroexportador. O que é isso? Nós plantávamos produtos e mandávamos para fora. Isso vai começar a se modernizar. Eu vou explicar, mas de maneira geral foi isso que prevaleceu. Uma outra coisa importante: a forma de trabalho no Brasil se manteve a mesma. Qual que era a forma de trabalho no Brasil desde o tempo da colonização? A escravização. Então, qual é o modelo de economia do Brasil? O modelo agroexportador e mantendo o que? O trabalho escravizado. Aqui vou dar um look para vocês. O segundo reinado não foi até 1889? A escravização no Brasil acabou em 1888. Um ano antes. Um ano. E o fim da escravização
foi uma das coisas que fez Dom Pedro II ser convidado a ir embora do Brasil, que nem o pai dele. Então percebam vocês, a escravização ela durou praticamente o segundo reinado inteiro. Desses 49 anos de segundo reinado, 48 anos o preto foi escravizado. Deu para entender? E aqui eu preciso dizer para vocês, quando você pega as cartas de Dom Pedro II, nesse tempo, gente, as pessoas escreviam muita carta, muito diário, era uma coisa muito comum. O que você nota nas cartas de Dom Pedro II? Ele era contra a escravização. Ele era contra. Só que não esqueçam, o poder da família dele era sustentado pelo trabalho escravizado. Sabe qual que é a frase que ele dizia nas cartas dele? A escravização no Brasil é um mal necessário. Ó o papo! A escravização no Brasil é um mal necessário. Quer dizer, ele era contra, mas ele sabia que aquele regime baseado na escravização é o que sustentava o poder dele. Deu para entender? Alguma dúvida? Não esqueçam, quem assinou a famosa Lei Áurea que acabou com a escravização foi a filha dele, a famosa princesa Isabel. Deu para entender o que eu estou explicando, gente? Até aqui tá claro? Então, houve uma modernização no Brasil? Houve, eu vou explicar daqui a pouco. O Brasil realmente ele vai se modernizar. Só que a estrutura social do Brasil, desgraçadamente, ela se mantém a mesma. Tudo bem? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam que mudou no Brasil. Eu vou fazer um desenho besta aqui, eu não sou desenhista. Aqui nós temos o mapa do Brasil. Vocês bem sabem que no tempo da colonização, no tempo do primeiro reinado, a região mais rica do Brasil era essa aqui, ó, o Nordeste. Por que o Nordeste? Porque aqui era plantada cana-de-açúcar. Aqui estavam os grandes engenhos com as fazendas de escravizados, correto? Então, por exemplo, os fazendeiros mais ricos do Brasil estavam no Nordeste, correto? Qual é a primeira coisa que a gente observa que vai começar a mudar no Brasil? Um outro produto vai chegar aqui no Brasil. Esse produto, para quem não sabe, ele teve origem na Etiópia, na África. Da África, esse produto ele vai ser levado para o Oriente Médio para os árabes. Dos árabes, esse produto vai chegar em Portugal. E aos poucos, da Europa, esse produto vem para o Brasil. E o que acontece? Esse produto, ele começa a ser plantado aqui no Brasil, mas ninguém dava bola. Até que finalmente, olha como está tudo ligado no mundo. Lá na Inglaterra, houve o que a gente chama de Revolução Industrial. O que é isso? Os caras queriam as fábricas. Agora a produção não era mais com a mão, eram as máquinas, as máquinas. Então na Inglaterra vai nascer as fábricas. E nas fábricas, o que era necessário? As pessoas trabalhavam muito, muito, muito. Vocês sabem que na Inglaterra era muito comum você tomar um chá. Até hoje não é? Mas lá na Europa, uma outra bebida, ela começa a fazer sucesso, porque é uma bebida que deixa o peão acordado, o peão esperto. O peão, quando toma aquele remédio, tem gente aqui nessa sala que se não tomar um de manhã, o dia não acontece. Os caras começam a tomar café na Europa. E aí o que acontece? A partir do momento que o café se populariza na Europa, a Europa quer beber mais café. E aí as plantações de café no Brasil começam a fazer sucesso. E aí o Brasil começa a produzir café, só que tem um problema. O café, ele não se dá aonde? No clima muito seco, pouca chuva, muito quente. Se você plantar o café no Nordeste, vai nascer. Só que ele vai ser um fruto com boa qualidade? Não. E aí o pulo do gato. Isso faz parte daquela modernização. O café, ele vai começar a ser plantado nessa região mais embaixo. O Sudeste. Vai começar ali no Vale do Paraíba, ali na região entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e aos poucos ele vai descendo. E vai chegando em um lugar, e vai dominar esse lugar. Que lugar? São Paulo. São Paulo era uma das vilas mais miseráveis do Brasil. São Paulo, na verdade, era um caminho para chegar nas Minas Gerais. Quem vinha lá
de Santos tinha que passar por São Paulo, pelo rio Tietê, para ir para as Minas Gerais. Só que nessa região aqui, o sudeste aqui em São Paulo, o clima é bom para o café, chove bastante, o solo é melhor, o café ele começa a dominar o sudeste brasileiro. Você só entende porque São Paulo se tornou uma potência até hoje, se você olhar para o café. É o café que vai trazer o quê? O desenvolvimento da região aqui do sudeste do Brasil. Deu para entender o que eu estou falando? E aí tudo vai mudar. Por quê? O Nordeste começa a empobrecer, abandonado. Gente, o açúcar ele continua a ser plantado, até hoje ele é plantado, mas o café ele vai o quê? Ele vai passar na frente. Deu para entender o que eu estou falando? E aí é o seguinte... Inclusive o poder econômico do Brasil sai do Nordeste e vem para onde? E não só o poder econômico, o poder político. Antes quem mandava no Brasil eram os bambambam no Nordeste. Quem começa a mandar no Brasil é uma nova elite, uma elite do Sudeste. E assim até hoje. Deu para entender o que eu estou falando? Então é um momento em que, infelizmente, o Nordeste ele começa a ser abandonado. Tem a questão climática, a questão das secas. O povo nordestino é abandonado praticamente à própria sorte. A seca, a miséria, aquele papo que a gente sabe todo. E eu falo isso como filho de nordestino. Meu pai é maranhense. Minha avó é do Piauí. E aí o Sudeste ele vai se tornar o que ele é hoje. Deu para entender o que eu estou falando? Mais do que isso. Vocês bem sabem que São Paulo não está no nível do mar. Tem que subir uma serra para chegar aqui, correto? Só que naquele tempo você não tinha avião. Então como é que o café era plantado aqui em cima, não era? Para o café ir para a Europa tinha que descer a serra para ir para o navio, não é isso? O que foi necessário construir? Estradas de ferro. Você vai ter que construir estradas de ferro para descer. Tem até a estação, a linha velha que vai de trem para Santos. O pessoal fala que é bonito, eu nunca fui. E aí, muita gente trabalhando nas fazendas de café. Não podia ter doença. O povo não podia ter uma epidemia. Começa a fazer o quê? Saneamento básico, rede de esgoto. Tinha que pegar o pessoal para levar para as fazendas. Iluminação pública. Naquele tempo não era eletricidade. Nos postes colocava querosene. Então, o que o café traz aqui para São Paulo? Desenvolver linha de trem, iluminação pública, saneamento básico, rede de esgoto. Então, São Paulo começa o quê? A tomar cara de uma cidade mais moderna. Deu para entender? Então, percebam o seguinte. O café... ele vai trazer o poder econômico e o poder político para o Sudeste e não vai trazer só isso, vai trazer o quê? Desenvolver. É nesse período, gente, que São Paulo vai ganhar o apelido que todo mundo aqui, meus pais conheciam. São Paulo, terra das oportunidades. É o momento... Paraná também, né? Também, mas Paraná, mas o que acontece? Era forte, mas São Paulo... era mais. E aí o que começa a acontecer, gente? São Paulo vira esse mito, que é um lugar onde que se você for, você vai conseguir alguma coisinha. Deu para entender? Mais do que isso, os fazendeiros eles começaram a ter tanto dinheiro com café, que o Brasil vai se tornar um dos maiores produtores do mundo de café. Chegou uma hora que esses fazendeiros tinham tanto dinheiro, que eles já não tinham mais onde enfiar dinheiro. O que eles começam a fazer? Começam a criar as primeiras indústrias. Então, assim, muito dinheiro com café, em que eu vou investir? Tem que investir. Dinheiro parado não dá, né? Tem que investir em alguma coisa. Vou investir em quê? Em industrialização. E aí percebam vocês como o negócio é uma teia de aranha. Uma das primeiras fábricas de saco para transportar o quê? O café. Vocês entenderam? São Paulo começa a ter muita gente. Essas pessoas precisam consumir calçados, roupas, fábricas de calçados. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra. Mas o que sustentou todo esse desenvolvimento? Tanto das fazendas
quanto das fábricas que começaram a ganhar relevo? É o café, gente. O café foi o bagulho que puxou tudo isso. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Não. Outra coisa que caracteriza a modernização. Eu expliquei para vocês que a escravização durou até quase o final, não é isso? Mas é durante o segundo reinado que a escravização começa a ser questionada. É o momento em que a escravização começa a bambear. É o começo em que a sociedade começa a perceber o seguinte: esse negócio de escravização... Algum problema aí no fundo da sala, meninas? Eu percebo que alguma outra coisa está chamando a atenção de vocês. Os olhares estão denunciando. Tem alguma coisa aqui fora, gente? Até eu fiquei curioso. Tem alguém aqui fora? Não, professor. Tem algum professor? Não, Tá. professor. Posso? Pode continuar. A escravização, ela começa a bambear. E eu vou falar para vocês. Os fazendeiros do Brasil fizeram isso para manter a escravização. Porque nesse período, século XIX, 1800 e pouco, todos os países do mundo já acabaram com a escravização. O Brasil foi o último país da América que segurou a escravização. Porque o trabalhador... Mas aí começou o quê? Um movimento para acabar com a escravização. E eu vou dizer para vocês, a escravização ela foi acabando aos... Então assim, tá aqui ó. Aqui, abolição da escravização, um processo. Não pensem vocês que a escravização acabou assim, ó, pá! Não, foi todo um processo de luta. Deu para entender? Eu vou tentar resumir para vocês por que a escravização no Brasil acabou, e isso é importante. Eu não sei se eu já contei uma história para vocês, mas eu sempre conto para meus alunos. Quando eu estudava, seu João, eu sentava mais ou menos onde o senhor está sentado. Era menino, tinha meus 12, 13 anos. Uma vez uma professora chegou do meu lado, acho que eu já contei isso nessa sala. Falou assim na minha cara: Edivan, o que você está... Professora Branca, o que você está fazendo aqui? O nome dela era Marinês. Eu lembro dela porque quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então eu lembro da cara dela, o nome dela era Marinês. Professora de língua portuguesa, bonita ela, né? Ela chegou perto de mim e falou: Edivan, o que você vem fazer aqui na escola? Professora, eu vim estudar. O senhor está aqui graças à princesa Isabel. Porque se não fosse para ela, ela falou desse jeito: o senhor estaria numa senzala. Não, vocês dão risada, meu encheu de lágrima na hora. Você falou isso para uma criança, é louca? Se fosse hoje, ela seria processada. Eu chamaria a polícia, sairia daqui no carro de polícia. Mas naquele tempo a gente era educado com o quê? Se o professor falou, você... Porque se eu reclamar, você é capaz de apanhar em casa. Então eu fiquei chateado, mas eu fui embora, não falei nada, só contei para minha mãe. Minha mãe ficou possessa. E aí o que acontece? Ela falou isso para mim. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque muita gente ainda hoje no Brasil acredita que a escravização acabou no Brasil por causa da bondade. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Eu vou explicar para vocês aqui as 3 causas que levaram ao fim da escravização no Brasil. Posso começar? Vocês lembram que eu falei para vocês ainda há pouco que lá na Inglaterra teve uma revolução industrial? Então a Europa vai ter agora fábricas, correto? E essas fábricas elas produzem muito mais do que a mão consegue, correto? Porque na máquina você produz muito mais, correto? Qual foi o primeiro efeito da revolução industrial? A Inglaterra começa a mandar mercadoria para o mundo. Então é um momento em que a Inglaterra precisa de quê? De mercado consumidor, de pessoas que comprem o quê? Mercadorias, correto? Isso traz um problema. Qual o problema? Algumas regiões do mundo têm escravizados. Eu pergunto para vocês, um escravizado, ele recebe salário? Não. Então ele é um consumidor? Não. Então isso é um problema. Para a Europa, a escravização passa a ser vista como um problema. Por quê? Porque ela não dá mercado consumidor. Então, o que os países europeus começam a fazer? Eles começam a pressionar os países pobres para acabar com a escravização. Para que acabar? Para que os trabalhadores possam ter salários e virar o quê? Consumidor. Então, a primeira coisa que explica o fim da escravização, a pressão dos países ricos. Os países ricos queriam acabar com a escravização, para quê?
para garantirem pessoas para comprar suas mercadorias. Os mesmos países europeus que durante muitos séculos vendiam escravizados. Qual é o problema? A escravização no mundo industrializado deixou de ser um bom negócio. Era melhor você ter mercado consumidor, pessoas que comprassem mercadoria. Deu para entender? Segunda coisa, movimento abolicionista. O que é isso? Os donos das fazendas no Brasil, eles eram ricos, não eram? Os seus filhos não estudavam no Brasil, não tinha nem escola. Onde era que os filhos dos ricaços iam estudar? Fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, não é isso? Lá não tinha mais escravização. Quando esses jovens voltavam para o Brasil, eles ficavam escandali. Eles diziam para os pais, nossa, mas o mundo, entre aspas, civilizado, já não existe mais esse negócio de escravização. Então começa a ser um movimento. Os filhos dos ricos no Brasil voltavam formados como advogados, jornalistas. Esses caras começaram a lutar contra a escravização. Mesmo esses caras sendo brancos, eles lutavam contra a escravização porque eles entendiam que já não era uma coisa civilizada. Então você vai ter o quê? A pressão dos países ricos, você vai ter esse movimento abolicionista, que eram esses homens, filhos de papai, que eram jornalistas, que começavam a fazer artigo em jornal, escrever contra a escravização. Então nós temos dois motivos, não temos? Temos mais um motivo que pouca gente sabe. A pressão dos próprios negros escravizados. Rebeliões, queimando fazenda, matando senhores. Então havia todo um movimento dentro e fora do Brasil contra a escravização. Deu para entender? Foi esse movimento, essa pressão que foi levando o governo a ceder. Eu vou dar dois exemplos para vocês. No Brasil eles aprovaram uma lei chamada Lei do Ventre Livre. Que lei que era essa? Era uma lei que dizia o seguinte: todo filho de escravizado já nasce livre. Da hora, não é? Só que percebam essa lei. Ela tinha um artigo que dizia assim: quando a escravizada tinha um filho, esse filho ele tinha que pagar pela liberdade. Então ele tinha que trabalhar para um fazendeiro até 21 anos. Que merda de lei que é essa? Era uma lei que na verdade não funcionava. Um tempo depois criaram uma lei também chamada Lei dos Sexagenários. O que é isso? Todo escravizado acima de 65 anos, por isso que é sexagenário, ele estaria livre. Mas qual que era o escravizado que chegava a 65 anos? E aqueles que chegavam a 65 anos, para o dono da fazenda, era até um bom negócio botar ele para fora. Estava velho, já não aguentava o trabalho, era uma ferramenta para o senhor não ter despesa com uma pessoa mais idosa. Então eles criaram leis assim, é por isso que fala lei para inglês ver, para os ingleses perceberem que a coisa está... Por isso que vem essa lei para inglês ver. Era uma... O que a gente fala de lei para inglês ver? É uma lei que existe, mas no fundo é só para os outros verem. Deu para entender? Por que eles criaram essas leis? Porque eles entendiam que não dava para manter a escravização durante muito tempo, mas dava para disfarçar. Então vamos criar umas leis aí para dizer que a gente está acabando, quando a gente não está acabando com a escravização. Deu para entender? Agora eu vou explicar para vocês algo que não está na folha e não está aqui, mas eu faço questão de falar. No ano de 1850, eles aprovaram uma lei chamada Lei da Terra. Como que era essa Lei da Terra? Como que era antes de 1850? Era assim: quando uma família rica, ela tinha dinheiro para plantar e ter escravizado, ela ocupava uma terra. Não tinha esse papo de comprar terra. Vinha e ocupava, não ocupava? Se essa família rica conseguisse produzir, essa terra era da família, correto? Virava propriedade. Só que o que eles perceberam no século XIX, lá em 1800 e pouco? Que muitos pretos estavam conquistando a alforria, ficando livre. Você tinha uma massa de pessoas pobres também que não eram escravizadas. Essas pessoas poderiam ocupar as terras, não poderiam? Eles não queriam, os donos das terras não queriam perder as terras. Diz que era uma lei que a lei dizia o seguinte: a lei da terra.
A partir de 1850, toda a terra no Brasil é uma propriedade do governo. Se você quiser terra agora, tem que comprar. A terra virou mercado. E é assim até? Essa lei, ela foi de 1850, ela existe até? Por que eles fizeram isso? Isso é uma ferramenta para os caras que já tinham terra continuar com as terras e pobre não ter acesso à terra. Deu para entender? Porque quem eram as pessoas que podiam comprar as terras agora? É quem já tinha dinheiro. O preto alforriado tinha dinheiro para comprar um terreno? Gente, pega aqui o Capão Redondo. Você quer comprar um terreninho aqui de 25 metros? 400 mil reais. Vocês entenderam isso? Então eles criaram essa lei da terra para quê? Para evitar que as pessoas pobres tivessem acesso à terra. Deu para entender? Então os caras vão mudando a lei para preservar as coisas das mãos dos mesmos. Deu para entender o que eu estou falando? Hoje em dia, por exemplo, tem que falar isso para vocês. Você quer comprar um terreno, vocês vivem num país em que o salário mínimo está R$ 1.400 mais ou menos, correto? Salário mínimo. Você tem um terreno, um apartamento, e apartamento hoje em dia, gente, é tamanho disso aqui. Vocês já viram esses que eles chamam? Qual que eles chamam? Meu Deus? Estúdio. Agora é a moda para de estúdio. É aquele apartamento que você tem a cozinha, o varal já está em cima da pia, você faz assim, já é a cama. É um negócio assim que, mano, é um cubículo. Um apartamentinho desse tá hoje de 300 a 400 mil reais, dependendo do bairro. E você não pode nem andar daí. Aí você compra o terreno, você compra o apartamento, correto? Quando você compra o apartamento, você vai fazer um financiamento, correto? 30 anos pagando. Você vai pagar tanto juros, você vai dar tanto dinheiro para banco, que daqui a 30 anos, quem vai acabar de pagar, na verdade, é teu filho, que você vai morrer antes. Você vai morrer, a verdade é essa, você vai morrer pagando. E quem vai acabar de pagar as últimas mensalidades é teu filho. E aí, no final de tudo, você não vai pagar 400 mil, você vai pagar mais de 1 milhão. Você vai pagar 2 apartamentos. Por quê? Porque você vai dar dinheiro para banco que é juros. Deu para entender o que eu estou falando? Então, quem é que ganha dinheiro vendendo imóvel no Brasil? É banco. Banco ganha dinheiro fácil, por quê? Eles cobram tanto juro, que você paga 2 ou 3 apartamentos no final. Deu para entender? E está escrito na nossa Constituição, gente. Moradia é um direito. Mas a moradia no Brasil enche o bolso de uns poucos. Uns poucos enche o bolso. Porque não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um terreno, pagar o financiamento de um terreno e ao mesmo tempo bancar uma construção. Não dá, velho. Você vai pagar a prestação de um terreno, você vai pagar um barão por mês. Como é que você vai comprar bloco, tijolo e ainda pagar pedreiro para fazer sua casa? E a gente fica preso no aluguel, porque a gente não tem condições. Por exemplo, eu vou ser honesto com vocês, eu tenho 49 anos, correto? Eu já decidi, eu não vou comprar, eu nunca vou ter uma casa para mim. Eu pago aluguel. Gente, com 50 anos de... Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Por que eu vou entrar no financiamento para me pagar até 80 anos de idade? Por que eu vou entrar num financiamento se eu não ter... Se eu tivesse uma filha, minha filha precisa de... Aí sim, eu ponho o quadro no meu pescoço para deixar um bem para ela. Mas eu não tenho ninguém para deixar. Por que eu vou pagar um financiamento até o resto da minha vida? Vou deixar para quem? Para o governo? Então eu prefiro pagar os meus 8 centinhos de aluguel até o final da minha vida. Quando eu morrer, acabou. É isso. Eu prefiro ainda no caso. É claro, dona Niele, que se eu ganhasse uma grana poderosa hoje, conseguisse um dinheiro, eu compraria uma casa. Mas eu não vou pagar um financiamento por uma coisa que eu não vou usufruir até o final da minha vida. Não vou fazer isso. Até porque na idade que eu tô, eu já fui consultar apartamento. Eles não fazem mais o financiamento na nossa idade de 30 anos. Para a gente já é um financiamento um pouco por causa da nossa idade. E aí a mensalidade é um pouco mais alta. Compensa para um jovem que tem seus 25, 30 anos comprar. Ele tem filho, ele vai pagar até o final. Mano, eu vou fazer 50 anos de idade.
Eu não vou comprar apartamento ali, não. Você ainda compra apartamento, fica pagando, ainda tem o negócio, como é que fala? O apartamento? Tem as taxas, tem o condomínio, sai fora. Então, Mas você vai pagar R$800 de aluguel. Você está pagando um apartamento para você. Anieve, deixa eu te explicar uma coisa, mulher. Tu vê essas plaquinhas aqui, ó. Apartamento mensalidade 800 por mês. Você fala, nossa, tá mais barato que aluguel. Aí você vai lá, aquele lugar onde tem aquela maquetezinha 60. Aí eles começam a fazer a conta, ó. Você vai pagar esse valor aqui, mas você tem que dar 120 mil de entrada. Eu vou tirar 120 mil da onde, Anieve? E só a chave é 8 mil, né? Se eu tiver que pagar o financiamento só da entrada, eu não pago a mensalidade da casa. Eles jogam aquelas moleques que dão papelzinho na rua, você olha assim, saia do aluguel, R$500 por mês. Você vai doido, chega lá, mas você tem que, a Caixa Econômica financia essa parte. Essa outra parte aqui, os encargos, é uma entrada. Quanto que é a entrada? 250 mil de... De onde que eu vou tirar 250 mil reais para pagar numa entrada? Professor, você não é professor? Você tem FGTS? Você pode dar. Quem tem FGTS? Anieve, eu estou precisando público, não tem fundo de garantia, mulher. Professor, não tem. Eu não tenho, funcionário público não tem fundo de garantia, não tem seguro. Eu vou falar para vocês, eu estou há 20 anos no Estado, não estou? Se eu falar assim, eu não quero mais, eu estou saindo fora, eu vou ganhar um salário do mês que eu trabalhei e acabou. Não tem seguro-desemprego, não existe fundo de garantia para funcionário público. Não existe isso pra gente. Se eu tivesse 20 anos numa empresa, aí sim, Aniele. Se eu tivesse 20 anos numa empresa com fundo de garantia que nem a maioria tem, aí sim eu seria mandado embora, eu compraria uma casa para mim. Mas eu não tenho isso. O senhor descobriu isso agora? Não, aí é aquela vantagem. Aí você tem que pesar. Funcionário público, concursado pode ser mandado embora? Não. Essa é a vantagem. Mas qual que é a desvantagem? Se sair, sai com a mão na frente e atrás. Não tem fundo de garantia. Eu já desisti no primeiro. Só para quem é concursado. Então, aí vocês entendem? A gente perde de um lado e ganha do outro. É claro que é assim. No começo eu achava que era vantagem. Hoje, se o Estado falar assim, a gente vai fazer um programa aí para vocês. Quem quiser pedir, porque eu tenho a prefeitura do Estado, não tenho? No Estado eu tenho 20 anos. Se eles falam assim, no Estado, a gente vai fazer um programa de demissão voluntária. Quem se demitir do Estado, a gente vai pagar o fundo de garantia dos 20 anos. Eu seria o primeiro, eu quero. Mas não tem isso, não tem. Vocês entenderam isso, gente? Sim. Por que a escravização no Brasil vai acabar? Pressão dos países ricos, movimento abolicionista e a luta dos próprios escravizados. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Quero trabalhar agora o último aspecto com vocês. Vocês sabem que aqui em São Paulo a modernidade foi tão ferrada que aqui no estado de São Paulo alguns fazendeiros começaram a tentar ter trabalhador assalariado. Eles tentaram não usar escravizados. Sabe quem foi um dos caras que fez isso aqui em São Paulo? Um cara chamado Barão de Vergueiro. Por isso tem uma estação de metrô chamada em homenagem a esse fazendeiro. Lá perto da Piraporinha tem um bairro chamado Vergueiro. É em homenagem a esse cara. O que ficou claro para os fazendeiros? Mano, a escravização vai acabar. Todo mundo já sabia que só segurava, mas uma hora a coisa ia acabar. E aí uma preocupação começou a tomar conta dos fazendeiros. Quando a escravização acabar, quem é que vai trabalhar? Vocês sabiam que teve até projeto de gente dizendo assim, vamos tentar reescravizar os indígenas? Teve gente que acreditou nisso, se não der mais para usar o preto escravizado, vamos no mato, vamos voltar a pegar indígena e vamos escravizar de novo. Graças a Deus, isso não vingou. Mas o que os fazendeiros começam a fazer? Eles começam a trazer imigrantes europeus. Entendam o que eu vou falar. Um dos traços mais fortes do Segundo Reinado e depois na República. E depois na República foi o quê? A entrada de imigrantes europeus no Brasil. Gente que vinha de fora para trabalhar no Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem qual que é o país que mais mandou gente de fora para cá? A Rede Globo fez umas 5 novelas sobre isso.
Itali. Lembra aquelas novelas? Terra Nostra, Esperança. É aquele momento em que os navios vinham cheios de imigrantes europeus. Para quê? Trabalhar nas fazendas ou trabalhar nas fábricas que estavam abrindo. Só que aqui eu queria levantar um ponto que é extremamente importante com vocês para a gente entender o Brasil. Essas pessoas que vieram eram pessoas muito trabalhadoras, a gente sabe disso. Mas o Brasil precisava trazer gente de fora. Sabe por que não? Porque nós tínhamos aqui as pessoas que já eram o quê? Escravizadas. Por que não se usou essas pessoas para trabalhar nas fazendas e nas fábricas? Tem dois aspectos aqui. Se as pessoas vierem em busca de oportunidade no café e na indústria, não é isso? Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Naquele tempo, no mundo... Naquele tempo, presta bem atenção que isso é uma coisa muito importante para a gente entender, inclusive, os problemas que nós temos hoje. Naquele tempo, no Brasil e no mundo todo, esse pensamento vinha da Europa. Havia um pensamento que dizia o seguinte: um povo para ser forte, um país para ser rico, ele tinha que ter pureza racial. O que é isso? Entendia-se que um país feito totalmente misturado, principalmente com pessoas pretas, era um país fraco. Havia um pensamento racista. Um pensamento que dizia que onde tinha o sangue de pessoas pretas, esse povo era um povo fraco, era um povo preguiçoso, era um povo com propensão à criminalidade. Era um pensamento racista. Então havia esse pensamento no mundo. Aqui no Brasil havia já um racismo muito grande. E aí, o que o governo brasileiro ele começa a pensar? Nós precisamos embranquecer o Brasil. E aí, qual que era a ideia? O governo brasileiro começou a fazer propaganda lá fora para que pessoas europeias se interessassem em vir para o Brasil. Tipo assim, venha para o Brasil, venha fazer a sua casa no Brasil, venha fazer a sua vida no Brasil. Então, os navios vinham abarrotados. Esses europeus, quando chegavam, 57% vinha para um estado. São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, eles tinham direito ao lugar para eles ficarem, com várias beliches. Aqui eles tinham direito a um banho, a café da manhã. Eles tinham direito a pegar um trem e ir para as fazendas. Esse lugar existe até hoje. É o Museu do Imigrante aqui no Brasil. Num primeiro momento, gente, eles foram muito maltratados, mas eles fizeram... Os imigrantes falaram assim, a gente não é escravizado, a gente tem que ser tratado mal aqui, a gente tem que ser tratado bem. E aí houve uma pressão, então o governo brasileiro fez de tudo para receber essas pessoas e encaminhar para as fazendas, correto? E essas pessoas começaram a ocupar esses cargos. Então, por que os imigrantes vieram? Primeiro, por conta das oportunidades do café, e segundo, porque havia um projeto de embranquecer. Deu certo isso? Não. Em alguns lugares deu. Vocês querem saber um lugar onde deu isso muito certo? No sul do Brasil. Se você pegar o Santa Catarina, os países do sul, você quase não encontra pessoas pretas. Eu vou dar um exemplo para vocês que isso não foi feito só no Brasil. Sabe um lugar onde tinha muito preto? Argentina. Vocês sabiam que em 1850, a metade da população de Buenos Aires, capital da Argentina, era formada por pessoas pretas? Onde estão os pretos argentinos? Sumiram por quê? Tem vários fatores, né? Os pretos na Argentina sempre sofreram muito preconceito. Então, eles moravam em bairros mais precarizados. Então, por exemplo, a mortalidade infantil entre as mulheres pretas na Argentina era maior. Quando tinha guerra, quem que eles já jogavam na cara do gol para morrer? Tô falando sério, gente, falando sério. Então isso foi reduzindo a população preta da Argentina. Hoje, gente, 0,5% dos argentinos são negros. É quase nada. Você tem uma população, você tem pretos argentinos, mas essa é uma população muito o quê? Gente, vocês já viram o jogo da Libertadores do Brasil? Vocês já viram que quando o Brasil vai jogar, eles começam a xingar os brasileiros? Queria que vocês imaginassem como deve ser preto na Argentina.
o quanto deve ser difícil. Porque é um pessoal que os argentinos se sentem uma espécie de europeus dentro da América. São extremamente... Se bem que assim, a gente fala que os argentinos são racistas. O brasileiro também é um bicho racista pra caramba. O sul do Brasil é racista pra caramba. Tudo bem, senhores? Paramos por aqui hoje. Eu vou passar um questionário para vocês. Tudo bem? Obrigado, senhores.